aí toda da música e não sei o quê, fotografias com o Tony Carreira, festivais privados, fila da frente e não sei o que mais. E depois não sabes... É assim, né? És tão ciumento. É uma coisa que eu tenho. Tony Carreira fez uma festa privada, estava lá, fila da frente, ao lado do Gocha, ao lado do marido do Gocha, não sei o quê. Mas depois não sabe que nós temos sócios com estes dotes musicais. Pois. Pena é que não vieram. Ou é estrelado ou então esquece. Não. Sabes que este É 8 ou 80. É o 8 ou 80, só se está com o estrelado. Yeah. Gil, ou é ou não é? Pois, já vi que sim. Bem, agora depois de envergonharmos aqui a diretora de produção, se calhar podemos começar, não é? Gil, já não precisa, já está feito o teste, eles vão Já. fazer o... Pronto. Não, lá. Não vai lá hoje. Ou seja, hoje portanto, não vai lá. o Gil passou a praxe. O Gil fugiu. O Gil fugiu. Completamente. O Gil fugiu. Quando for precisar da minha ajuda, levanta o braço. Ok. A diretora, a nossa diretora, Tu faz quando a gente sério? vai começar... Se calhar podes fazer a introdução. Experimenta lá. Bem-vindos às Conversas de Elite. Eu não tenho jeito para estas coisas. Vá, já que queres tanto. Não, isto é o teu forte. Não o meu. Eu estou cá para salvar as pessoas. É? Oh. Oh. Filmaste esta carinha. E a sua também. Acho que agora sim, acho que agora a gente pode começar. Vai virar meme. Oh. Vai virar. Isto vai virar meme. Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com o Gil Pereira. O Gil dispensa grandes apresentações. Para mim, alguém muito inspirador e que, por isso mesmo, convidei-o para estar aqui hoje. Vamos conhecer melhor a história de alguém que teve numa fase da sua vida onde o exercício físico, aquilo que se sentia tão bem a fazer e que é bom para a nossa saúde, deixou de estar ao seu alcance. Vamos perceber o que é que aconteceu e como é que veio daí mais forte e determinado. Gil, é isto. Não há aqui necessidade de grandes títulos. O Gil, para mim, é uma história de superação. E muito mais virá, não é? Nós estamos Estamos no começo. ainda estamos no começo desta jornada e que é uma jornada que me tem deixado orgulhoso, acredito que a ti também, e às pessoas que acompanham e sabemos os comentários e o bom feedback que temos recebido. Mas ninguém melhor do que tu para me falares um bocadinho do que é. Isto tudo começou quando abrimos o ginásio, juntaste-te a nós É verdade. e até que surgiram depois novidades, coisas na tua vida que alteraram um bocadinho o percurso. Fala-nos um bocadinho. Pois, fui sócio fundador do ginásio. Fiz, se calhar, 2 ou 3 treinos. Entretanto, lesionei-me a jogar futebol. Lá numa pequena brincadeira, desloquei a rótula. E depois fui de férias para o Algarve com o meu pai. Na altura jogavas futebol com muita frequência ou era desporto? Não, era todas as semanas, era com um grupo de amigos. Nunca joguei de forma competitiva, mas era algo que fazia parte da minha atividade e que me ajudava a descomprimir e por aí fora. Ao ir passar férias com o meu pai, decidi fazer uma nataçãozinha na piscina e infelizmente, ou felizmente que consegui detectar, tive uns apertos no peito, o que para mim foi muito estranho porque nunca me tinha acontecido. Sentias uma pressão quando estavas a fazer determinadas atividades, é isso? A melhor forma de exemplificar é, imaginem o vosso coração e era como se tivesse ali qualquer coisa a apertar, a limitar o normal funcionamento. Pronto, e eu depois decidi ir ver o que é. Fica desde já um alerta. Se sentirem coisas assim, vão ver, por favor, porque foi a diferença, no meu caso, foi o ter ido ver, porque se não tivesse ido, se calhar, como casos que já houve, o FER, por exemplo, podia-me ter acontecido isso. Se eu tivesse ignorado e continuado, podia-me ter perfeitamente acontecido. Fui fazer exames, ecocardiogramas, eletrocardiogramas, prova de esforço, nada, não detectavam anomalia nenhuma, umas pequenas arritmias, mas nada de especial. Fui pedir uma segunda opinião na clínica do coração em Setúbal e aí decidiram fazer-me um ecodoppler, que basicamente é uma ecografia ao coração.
O médico andou ali alguns 45 minutos, de um ângulo, do outro ângulo, por aí fora, até que a minha mãe acompanhou-me e diz que começou a ver a cara do médico, a ficar mais pesada, não é? E efetivamente havia um problema. A minha válvula aórtica tinha uma estenose. Pronto, basicamente a válvula tem 3 membranas, que ao coração bate, elas abrem e fecham e regulam o fluxo de sangue. As 2 membranas de cima estavam fibrosadas, ou seja, não abria nem fechava na totalidade. Ao estarem fibrosadas, quando existe um esforço, pode haver uma ruptura e aí é muito complicado já recuperar. De início, o meu médico, o Dr. Luís, disse-me: isto tem solução, és operado, depois da operação ficas a 100%. E logo ali na altura disse: então, se assim é, vamos para a frente. E ele disse: pois, mas infelizmente não estás mal o suficiente para ser operado. Vamos ter que continuar a fazer de 6 em 6 meses um exame destes para ver a evolução do processo e depois vamos ver. Isto vai sendo... E aguardar que... Vamos aguardar, chamem. vamos aguardar, esquece o exercício físico, porque ele deu-me um exemplo. Imagina que que a válvula é uma porta e se toda a gente tentar sair ao mesmo tempo pela porta, as ombreiras da porta vão abaixo e é o que te pode acontecer. Se esforçares muito o coração, ele vai bombear o sangue cada vez mais depressa. Como a válvula não está a funcionar como deve ser, pode romper e depois aí é muito complicado. E como é que tu, quando soubeste isso, como é que tu reagiste? De repente estavas com que idade na altura? Então foi em 2016, eu tinha 33 anos, foi antes do meu aniversário até. 32, 33 anos. Exatamente. Relativamente novo, não é? Sim. Saberes desta situação, como é que reagiste? Foi um choque para mim, para a minha família, porque eu sempre fiz desporto, tal como referi, nunca de forma competitiva, mas sempre fiz a minha educação física, o meu desporto com os amigos, nunca tinha tido sinal nenhum, e passado tantos anos acontece isto, e isto normalmente são coisas que acontecem e são logo identificadas desde novo. Perguntaram-me logo se tinha tido alguma febre reumática quando era mais novo, que às vezes causa este problema, mas não. Portanto, provavelmente era mesmo alguma predisposição genética que provocou isto. E foi uma volta muito grande na minha vida, porque perdemos uma coisa, não é? Por banal que seja, mas que nos cortam e dizem, e tens que ter cuidado até a subir uma escada, a fazer um esforço. É complicado. É complicado porque depois a coisa começa-se a precipitar muito, muito rapidamente. Vamos deixando as coisas aos poucos. Parece que depois cada vez custa mais, não é? Custa mais e mentalmente apesar de tudo o que se passa fisicamente, mentalmente deita uma pessoa muito abaixo. E não é tanto pelo deixar de fazer, mas pelo saber que não se pode fazer, o querer fazer e não poder. E acaba por ser o mais difícil de lidar, é mesmo ter essa perspectiva e adaptar toda a nossa forma de estar e a nossa forma de viver em função deste problema. Quais foram as principais mudanças que fizeste na tua vida? Pronto, como mencionei, de 6 em 6 meses ia fazendo o tal exame para ver a evolução da coisa. E felizmente, ou infelizmente, não é? Isto depois depende da perspectiva, foi uma pioria vertiginosa. E mesmo assim estive 3 anos à espera da cirurgia. Mas cada vez que lá ia, o médico dizia-me: pois, já está um bocadinho pior, vamos ter que ter mais atenção a certos esforços. Mais ou menos ali setembro, outubro 2016. 2017? Sim. 16. 16? Então, Sim. não, mas tu começaste a treinar connosco em 2017. Ainda não sabias disto. Deve ter sido 2017. Pois. Setembro, Talvez. outubro. Eu lembro na altura que te inscreveste, logo como sócio fundador, por acaso estava aqui agora a confirmar esses registros. Depois ali, no final de setembro, foi quando Foi a junção das duas coisas. fizeste a pausa. Eu tinha ideia que havia qualquer coisa, mas andava em exames e inscrevi-me. Foi isso, foi Ok. em 2017. Já está, Exato. 2017 foi Foi. quando abrimos.
E depois paraste quase 3 anos, Sim. que foi este período que me estás agora a falar que fizeste Exatamente. alguns ajustes. Basicamente, cada vez que lá ia, pronto, a situação estava pior, não é? E até que chegou um ponto... O peso começou a... tem muito a ver com o mental. Como deixamos de poder fazer aquela coisa, o ir correr, o jogar futebol, o fazer desporto, tentamos colmatar isso de outra forma. Então, começamos a comer mais, começamos a comer mal, começamos a beber mais, começamos a beber demais, começamos a entrar num estado muito, muito depressivo. Mesmo caminhadas e isso, o médico proibiu ou não quiseste arriscar? Não, ele diz que o mínimo de Mínimo dos esforço era... Tanto que a caminhada que eu acabei por fazer era a ir trabalhar, que já nem ia todos os dias e normalmente ia só de manhã, que apanhava o barco, ia para o Chiado, basicamente era uma estação de metro, saía logo no Chiado, ia para o escritório, voltava e mesmo assim tive situações de estar no Cais do Sodré e subir a escada rolante estava avariada e ter que subir a escada e chegar lá acima e parecia que ia aqui para o lado. Isto foi uma coisa que eu nunca pensei ter que passar, não é? Sabes que uma das coisas que mais me marcou em ti é, nós no início, tiveste 2 meses, logo aqueles 2 meses iniciais, nós criámos alguma relação, mas nem criámos nada de mais, conhecíamos, falávamos, temos muito mais relação agora, que Claro. diariamente te acompanho nos treinos e tudo mais. E que até fomos construindo ao longo deste tempo, que é isto que eu acho engraçado aqui, que é, na altura fizeste essa pausa, lembro-me de teres vindo falar comigo, passar a situação que tinha acontecido, e durante estes 3 anos, são 3 anos, é que podíamos dizer, epá, não é um amigo meu, mas não, nós tínhamos conhecido. Tu fazias questão de passaste muitas vezes no ginásio, só para, David, olha, só para saber se isto está assim, está assado, tenho esta previsão de operação, ou já fiz a operação, só para dar ali um feedback como é que estavam a correr, porque eu sabia que tu querias, sabia que tinhas sentido bem ali, tinhas aquele tempo que lá tinha ficado tinha sido Exato. positivo para ti e que querias muito voltar. E quando não ias lá, deixavas uma mensagem, ou eu depois perguntava-te a ti, porque naturalmente isso começou a acontecer. Isso foi uma das coisas que mais marcou, porque foram 3 anos que nós acabámos aqui por começar a construir ou conhecer melhor a tua situação. E claro que depois, quando chegou a altura, não é? Encontrámos logo para podermos retomar os treinos. Mas isso foi uma das coisas que mais me marcou neste tempo. E também, é claro que não me deixei de perceber, como é lógico, como tu estavas e digamos que estavas bem, foste abaixo naquela fase. E agora, daquilo que temos estado a ver, estás outra vez numa condição, se calhar que já não estavas há muito tempo, não é? Muito tempo mesmo. Sem dúvida. Mas comentaste-me que às vezes, até 5 minutos de caminhada para ti já era um desafio. Andares 5 minutos, andares 10 minutos. Portanto, como é que tu começaste a tentar contornar isso? Deixaste de fazer essas coisas Sim. ou criaste algumas estratégias? Nessa altura, acabou por ser mais uma luta de manter são. E isso ajudou-me. O facto de mencionares isso é curioso, porque nós nessas alturas vemos muito e procuramos muito aqueles portos de abrigo, não é? E é engraçado que há muita gente que se afasta. Que, pronto, acabamos por ver, nestas coisas é que vemos os amigos, não é? E é verdade. Felizmente, da parte da minha família, sempre tive um apoio espetacular. Tive muitos amigos, ou até conhecidos, que tinham mais interesse na situação do que pessoas com quem eu lidava diariamente e que, basicamente, deixaram de falar. E até podiam dizer, mas se calhar não procuraste. Não, eu fazia questão de procurar e dizer, não estou bem, isto está a ser complicado, por aí fora, e a pessoa... Mas pronto, o que interessa são os que... No nosso ficam, caso, não é? Nós até acabamos por começar a conhecer melhor. Exato. Nessa fase, não é? Exato. Aliás, também porque me despertou algum interesse a tua situação, porque não é uma situação assim tão frequente quanto isso, é uma situação muito delicada. E adiantando aqui agora um bocadinho a história, e depois já lá vamos. Quando tu retomaste agora nesta fase, eu lembro-me de Humberto fazer a tua avaliação, e depois, como ias que treinar quase sempre no horário em que eu estava lá, o Humberto veio falar comigo. Humberto, mãos na cabeça, David, isto aqui, muito cuidado. Já vi muita coisa, mas este caso é um caso... Ele usou a expressão, isto é uma bomba relógio. Não é? Nós temos que começar com muito cuidado. Eu lembro-me, tu ao início fazias ali, tinhas-me dito, eu quando saí do médico comecei a fazer 5 minutos de caminhada. Depois na semana a seguir já tentava fazer 10. Okay.
depois 15. Depois, e quando chegámos ao ginásio era isso que a gente fazia. Íamos à passadeira, uns 5, 10 minutos, 15, treinos curtinhos. Hoje em dia, se for preciso, estás 40 minutos no cardio, 45, fazes treinos cada vez mais intensos. Ou seja, houve realmente aqui, bem, eu não te vou dizer, que eu também não pensei várias vezes, bem, isto tem que ser com calma, porque Claro. é uma situação delicada e o que nós queremos é que tu consigas evoluir e não o contrário, né? Que regridas. Mas isto realmente, eu vi este antes e este depois, mas durante esta fase muita coisa aconteceu. Não? Sim. E é isso que eu queria que contasse um bocadinho. Tanto tu tinhas essa preocupação com o Humberto como eu, porque eu tinha perfeita noção que isto não podia falhar, não é? A recuperação tinha que ser bem feita e foi uma das situações que o cirurgião me falou depois de ser operado. Tens que ter muito cuidado, porque eu não te quero ver aqui outra vez e ter que te abrir outra vez para reparar o que fizemos, não é? Tanto que todo o processo teve que ser assim muito regulado e felizmente estava no sítio certo e com as pessoas certas que me têm sempre acompanhado. Acho que já estou num ponto até que se calhar não estava antes e não vamos ficar por aqui. Eu diria que já estás melhor condicionado do que quando começaste. Sim. E mesmo antes de descobrir o problema, eu se calhar não estava numa forma tão boa como já estou agora. Ainda não é ideal, mas isso vamos lá chegar. E foi o criar ferramentas para chegar cá. Aquela fase inicial é muito impactante. Eu acho que acaba por ser mais difícil para quem está à volta do que para nós, porque isso nós não vemos nos filmes e não vemos normalmente nos relatos, porque nós que estamos a passar pela situação, rapidamente temos que nos conformar. É o que é para fazer. Só há duas hipóteses, ou é isso, ou a pessoa entra numa espiral de depressão e nunca mais recupera. Há que ter as duas perspectivas, ou entrar por esse buraco, ou pensar, não, estou na situação, tenho que ultrapassar, e o que vier, virá. Seja bom, seja mau, porque isto, apesar de ter corrido tudo bem, e é fácil falar agora, Foram 3 anos. foram 3 anos e não foi um procedimento simples, não é? Nós tivermos 1 ou 2 semanas com alguma coisa que nos incomode, já parece uma eternidade. 1 mês, 6 meses, 1 ano, agora 3 anos, não é? Isto é preciso, nós temos a cabeça no sítio. E isso tu dizes, as pessoas certas ao nosso lado. Tu já tinhas muito nessa importante. altura também, falaste bem, o apoio da família, e isto coincidiu também com a altura em que a Cristina, a tua namorada, começou a ter mais cuidados com a alimentação, que eu sei que isso também, houve ali um momento em que ela fez uma mudança alimentar. Acabou por ser quando, depois da cirurgia, começou mais ela primeiro e eu depois acabei por ir de arrastão também, porque também precisava e foi ótimo para começar a entrar mais nos eixos, porque quer queiramos, quer não, às vezes temos que ser empurrados. Não é? E Completamente. foi importante. É por isso que agora estás a tentar empurrar lá ela para vir fazer o Claro, exatamente. Agora tem que ser ao contrário. Muito bem. E todo o processo, eu fiquei muito feliz quando o médico me disse: isto já não pode estar assim e tens que ser operado. E então mandou-me a Mas Lisboa. era o médico que decidia? É assim, isto normalmente, qualquer caso destes cirúrgicos tem que ir à análise por um grupo de cirurgiões. Neste caso era o meu cardiologista e depois eram os cirurgiões do Hospital de Setúbal e o de Santa Cruz, que foi depois quem me operou foi no Hospital de Santa Cruz. E o médico sempre me disse, isto para tu seres aceito para a cirurgia, isto tem que estar já num ponto em que já não há a mesma hipótese. Porque há muita gente para este tipo de Não, cirurgias. a questão é, o meu mal era ser mais novo, porque estes problemas normalmente só acontecem quando as pessoas já têm os seus 70, 80 anos. Aquilo tem que ser resolvido logo, ou então... Exatamente. E como eu Tu até me estava deste- mais resistente, não é? até me deste o exemplo que isto foi o que aconteceu ao Arnold Schwarzenegger. Sim, ele Uma teve... situação muito semelhante também. Teve. E recentemente até apareceu algumas fotos Exatamente. dele após uma operação. Foi a Também mesma foi cirurgia. a tal válvula que Exatamente. foi substituída.
Tu falaste-me que há diferenças, há válvulas mecânicas e há válvulas de pele São orgânicas. orgânicas. É. Normalmente são ou de porco ou de vaca. A diferença é, como este procedimento normalmente é feito a pacientes com uma certa idade, normalmente são utilizadas as orgânicas. Porquê? Já não têm um estilo de vida tão exigente, já não fazem tanto exercício. Isto de regra geral, sabemos sempre que há exceções, não é? Resultado, a válvula não se deteriora tão facilmente e então aguenta para o resto da vida deles. No caso do pessoal mais novo, tem que ser a mecânica. Porque o cirurgião disse-me logo, se eu te pusesse uma válvula orgânica, tu agora fazias a recuperação, começavas a treinar, daqui a 2 ou 3 anos estavas cá outra vez porque a válvula não aguentava. Qual é a diferença entre as duas em termos de estilo de vida? Com a orgânica, tem a cirurgia, faz a recuperação, nunca mais tem nenhuma preocupação. Eu e quem tem as válvulas mecânicas tem que tomar anticoagulantes, porque parecendo que não, é um corpo estranho no corpo, no organismo e no coração. Tem que se prevenir a criação de coágulos à volta da válvula e então há que haver esse controle mensal, não pode estar nem muito espesso, nem muito líquido o sangue, senão há risco de hemorragia ou de coágulos. É a diferença, basicamente. Tem que estar ali num ponto. E isso também tem trazido alguns desafios, sobretudo na alimentação, porque tu queres comer saudável, mas há determinados legumes, determinadas verduras que aumentam muito a fluidez do sangue. É complicado, porque a ideia é ter o sangue mais líquido, porque as pessoas normalmente têm o valor, é o chamado valor de INR. As pessoas têm 1 e eu tenho que ter 2.1, é o ponto ideal, porque o valor seguro da válvula é entre 1,5 e 3. Então, se andar ali no meio, dá uma margem de manobra muito boa entre cada teste. O problema é que depois há os antagonistas ao efeito da medicação, que são as verduras. É fácil de ver. Quanto mais verde, mais corta o efeito da medicação e então tem que haver ali um equilíbrio muito bem estabelecido para a coisa não descambar. Quais são os que costumas apostar mais no teu dia-a-dia? Brócolos e alface iceberg, normalmente. Mas o facto desses serem verdes, está tudo bem nesse aspecto? Sim, é não questão... convém exagerar nos verdes. Tem que haver um equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Se eu comer todos os dias, é logo um problema porque entra logo em risco de coágulo. E aconteceu há pouco tempo, que fiz ali umas 3 semaninhas mais rigorosas e quando fui fazer o teste ao final da segunda semana, o valor já estava a 1.3, que já é abaixo do valor seguro da válvula. Pois. Tive que dar ali uma volta à situação, mas a coisa agora está bem equilibrada e o ritmo dos treinos também ajuda muito, porque permite-me manter e comer bem na mesma, e agora a coisa eu vejo que de semana para semana está a haver a transformação de massa gorda para massa muscular, apesar do peso se manter, acho que é um bom indicador que a coisa está a correr bem. Isso é algo interessante e que eu também quero falar, mas entretanto também estes cuidados que começaste a ter com a alimentação fez descobrir alguns legumes, algumas verduras alternativas que tu vejas que funcionam melhor para ti, ou continuas a comer tudo, mas mudaste um pouco as quantidades dentro das verduras? Houve coisas que eu não comia que passei a comer. Berinjela, por exemplo, espargos, eram coisas que eu não tocava, e agora também por influência da Cristina vamos variando um pouco mais e acabamos por fazer uma alimentação muito mais variada que permite andar assim sempre na linha. Uma berinjelazinha de atum, já experimentaste? Com atum não. Com atum. Como é que tu fazes? É com fizemos uma lasanha, mas bem, foi com cortar as fatias muito fininhas e em vez da massa põe-se ali então as fatias. Tinha berinjela, tinha carne, tinha o queijo light, queijo zero. Sim, sempre light. Queijo, sempre. Calorias negativas. Completamente. Calorias negativas. Cogumelos. Essas coisinhas assim. Isso é a gosto. Tu comes aquilo e ainda perdes peso com aquilo. Exatamente. Mas tem que ser light. Porque se não for light... Na próxima Cheat Meal não queres experimentar aqui esta receita do Gil? Ele depois manda mensagem com as dicas. Pode ser? Se calhar não entrega só lá, até assim. Um tupperwarezinho. O tupperwarezinho. Não há nada. Pronto, mas pronto, passando agora à frente aqui do assunto.
Vamos a falar da comida. Sabes que isto da comida. Isto Claro, me descamba. uma pessoa perde. E hoje de manhã não apanhaste o Carlos. Pois. O Carlos hoje de manhã aquilo. Quase que tive que o expulsar da sala de exercício. Que ele não sei se chegou lá cheio de apetite. Estava cheio de vontade. Chegou cheio de apetite, então hoje só falava. Era. Como é? Oh, Luca, tu deves saber. É. Cana de açúcar. Sumo da cana de açúcar? Sumo da cana de açúcar. espremida. Cana de açúcar espremida. Disto tem muita vitamina. É açúcar também deve ser light. puro, cheio de Extremamente vitamina. natural. Extremamente natural. Geralmente é acompanhada com um pastelzinho de vento, que é um pastel com carne. Pastel de vento e também se chama pastel de feira. Sim, é pastel de feira. É isso que Isto de eu manhã, Né? para tu veres como Pois. eu não estou a mentir, né? De manhã foi este o assunto no ginásio. E depois era. É super saudável, viu? Depois era o açaí, não sei o quê. E depois, o que é que ele se lembrou? Lembrou-se que há agora um espaço ali na costa que faz açaí com granola, com manteiga de amendoim, com não sei o quê. Oh, Carlos, então não querias dieta limpinha, jogador de futebol, jogador caro e não sei o quê. Andas aí agora, isto é assim, também estás férias de temporada. E eu, não, sabes como é que é? Um gajo tem que viver e não sei o quê. Pronto, então isto de manhã, e agora estás-me tu a falar da lasanha. Pronto. Passando à frente aqui Luca, diz lá. O que vai. fazer uma pausinha. Uma pausa. Posso ir comer Pausa aqui de quê? Sabe que ias falar da uma goiabada? goiabada e queijo? Posso ir ali? É isso que eu ia fazer. Isto é um pedaço. Terrível, isso é terrível. Vamos voltar para a Não, sala. vamos voltar agora ao conteúdo. Coisas sérias, exatamente. Entretanto passou assim um cheiro. Passou o Carlos, estás a ver? O Carlos a falar ali. E ele ainda disse outra coisa. Disse, minha mãe agora vai vir para Portugal, não sei o quê, ela faz um pastel de feira, não sei o quê. Depois estava lá a Rita a treinar. A Rita a treinar pesado no gajo, pumba, parou. O que é que se passou? A tua mãe, se eu pedir encomenda, ela faz e não sei o quê, porque a Rita sabes que viaja muito, então acho que já experimentou isso no Brasil, adorou. Ficou Como é que é maluca, fazer? Pronto, descambou. Se calhar em vez de vocês irem embora, vou embora. Aí já pode incluir as coxinhas. Tá. Fazer negócio já está a fazer negócio. Mas tem que ser light. Light, não, então, zero calorias. Carne limpinha, verdadinha. Tudo como deve ser. A massa do pastel é ali massa, Exatamente. zero calorias. O único ser. problema é que é frito. Em óleo de coco. Pronto. Em óleo de coco. Boa, Vai boa. vai à Tifraia, uma coisa assim. A doutora já tá brava. Já descambou. Então, Já mas descambou. antes disto descambar, estávamos a falar aqui de algumas opções mais saudáveis que tu agora estavas a inserir, até pela Cristina também, que está contigo Exato. nesta parte alimentar e que em breve vai estar contigo nos treinos. Sim, exatamente. Conta-me aí algumas alternativas que descobriste nesta altura. Adoras espargos? Descobriste que aquilo afinal é um Sim, espetáculo? até foi recente. Fizemos. O que é que descobrimos mais? Vimos que há à venda, para substituir a massa, courgette em fio. Também é porreiro. Normalmente fazemos ali um refogadozinho, mesmo no wok. Depois pomos lá para dentro ali Vocês um têm estado toquezinho. uns cozinheiros que eu vou-te contar. Vai-se fazendo assim umas coisinhas mais... Nesta mais altura saudáveis. aposto que o Lucas já te meteu assim um chapéu de cozinheiro enquanto Oh. estás a falar. Já está. E então, agora sim, vamos ao ponto de nós na última avaliação, fizeste agora a última avaliação, o último aconselhamento nutricional e Esta segunda-feira. verificámos que em 6 semanas baixámos cerca de 6% de massa gorda. O que tem estado aqui a evoluir, para além dos cuidados com a alimentação que tens tido, é também a intensidade no treino. Sim. Que já passámos aquela fase inicial de ver como é que respondes, aquela fase inicial em que fazias 5, 10, 15 minutos e sentias logo ali o teu ritmo diferente, para uma fase onde fazes um treino e se ninguém souber, se quem não sabe da tua situação, Sim. não imagina. Ninguém faz ideia. Pronto. O que é que consideras aqui que estão a ser os pontos principais para te motivar, para te fazer estar tão focado nos treinos, para te fazer evoluir nesse aspecto? Eu acho que isto deve ser diferente para cada pessoa. No meu caso, houve ali aquela fase do comprometemos ali as 2 vezes por semana e eu recordo-me de tu dizeres e insistires, é preciso ser consistente. E então começa por aí, começar ali aquelas 2 vezes por semana e tentar não falhar disso. E depois passamos para as 3. E depois lentamente começamos a ver resultados. Começa a subir as escadas a correr e já não fico cansado. E começa a ir para a passadeira, que de início era só ali velocidade 6, muito devagarinho, só caminhada, e começamos a correr ali aquela corrida lenta, um bocadinho mais rápido e por aí fora. Até que faz o clique, não é? E depois, quando não vou ao ginásio, já me sinto mal. Pronto. E recentemente foi isso.
Agora tem que ser eu dizer, pá, Gil, se calhar amanhã vamos É, descansar, pode ser? E tem sido. Se E calhar tem amanhã sido. vamos descansar. Tem sido porque tem sido 5 vezes por semana e porque me sinto bem, não é? E vejo os resultados e vejo que de semana para semana consigo sempre um bocadinho mais e consigo um exercício novo que tu proponhas. E já sabes que eu também não digo que não há nada. Não, e depois também Para chegas experimentar. lá sempre para a segunda-feira, peito cheio. Pois, Epá, é. não sei o quê, fiquei muito afogado no fim de semana, não senti dores Descansei nenhumas. demais e Já por aí sabe, fora. começas logo a mexer com o ego de um gajo depois tem que se vingar. Claro. Vamos lá, Não, Gil, mas vamos faz lá. Vamos que já com umas dores. O que der para fazer, fazemos. Tens de começar a fazer ao contrário, que é como o Carlos chega lá, está sempre todo partido. Não, Ei, vai já não. arrastar as Já- escadas, sempre todo partido. Depois Já começa a tive- treinar aquilo que tens forma. Já tive muito tempo todo partido, já não há tempo para isso. Temos que recuperar o É tempo esse perdido. mindset. Acaba por ser isso. Eu acho que essa é a maior ferramenta e pensar no futuro, porque eu agora dói-me e tenho dores todos os dias, que é normal. Isto é uma coisa muito invasiva, a cirurgia. Aprende-se a viver com isso e depois junto com as dores dos treinos. Não, fica tudo igual. Mas no futuro tenho que pensar, daqui a uns anos já não consigo treinar com tanta intensidade, portanto tenho que criar condições para ter O máximo de estrutura o agora, máximo não de é? estrutura agora, para chegar àquele ponto que tiver que abrandar mais um bocadinho, continuar na mesma, mas abrandar, mas que a coisa se mantenha sempre estável para ter um futuro sempre tranquilo. Sim, até porque o objetivo do treino também é esse, não é só ter a massa muscular, não é só perder gordura, mas também, e tendo em conta as cirurgias invasivas que fizeste, conseguirmos fortalecer a densidade óssea, conseguirmos fortalecer os tecidos e preparar-te para o que aí vem, não é? Preparar-te para o futuro, fazemos aqui um trabalho, foi aquilo que eu sempre disse, o objetivo acaba por ser enraizarmos hábitos. A base disto são os hábitos. Pronto, a partir daí constrói-se o resto. E tens visto isso. Recomeçámos há cerca de um ano atrás, isto foi ali em outubro, se não me engano. Com outro confinamento pelo meio. Também é verdade. Entretanto, apanhámos outro confinamento pelo meio. Que estratégias é que foste encontrando também nesta fase? Tive sempre o treino que o Humberto ia mandando. Fui sempre fazendo lá na garagem qualquer coisa. As caminhadas mantive com a minha mãe. Foi coisa que ganhámos o gosto. Minha mãe, fica a palavra especial para ela, porque durante todo este processo acompanhou-me e foi sempre incansável e sofreu se calhar o dobro ou o triplo do que eu. Pois. Que Nós, se calhar, aceitamos melhor nós do que elas, não é? Completamente. E foi muito, muito difícil para ela e felizmente ganhámos depois esse hábito que era a minha fisioterapia, eram as caminhadas gradualmente, de semana para semana, cada vez mais tempo. E isso manteve-se durante o confinamento. Dávamos sempre uma voltinha para arejar, não é? Mas, que agora também começou a treinar, agora já sim, há uns meses começou a treinar. Meses, por insistência minha, finalmente. Ela treinava, mas não tinha esse acompanhamento e ela precisava de uma coisa mais específica e mais adequada ao que ela precisava, e eu disse-lhe que era aqui que ela tinha que vir. E ela hoje está muito melhor. Ainda não está a 100%, mas a coisa vai lá. Ainda bem que não está É já a como 100%, eu, senão exatamente. também não tinha piada, né? Isto temos que Exatamente. ir fazendo um A coisa caminho. tem que ser gradual. Mas nota-se grande evolução. Sim, grande sim. evolução. Ela tinha sempre muitas queixas, mesmo quando estava em casa, e agora já anda muito mais à vontade e por aí fora. E vem sempre treinar com vontade. Ainda chegou a vir treinar 4 vezes também uma semana, mas por enquanto ainda foi demais. Mas faz já, as 3 e está não muito mais. esqueças que a idade dela é diferente. Exatamente. E para ela, 3 vezes. É. Isto é assim, ainda não tinha estado a falar com ela sobre isto. Ela também queria vir 4 e eu calma, era 4 e 5, calma. 3 vezes, nós temos que ter noção, nós quando chegamos ali aos nossos 60, 70, não vale a pena estar... 3 vezes está excelente, porque o nosso corpo já pede mais descanso do que nos pede a nós com 20, 30, 40. O nosso corpo durante o tempo vai mudando. E é basilar mesmo nós olharmos para isso e não nos esquecermos disso. Que é, nesta fase, vamos fazer 4 treinos, 5 treinos, até 6 treinos, dependendo de uma fase. Imagina que se estás em nível competitivo, se não estás. Agora, quando chegamos ali aos nossos 50 e tais, 60, 70, não há necessidade. 3 treinos, 3 bons treinos,
mais do que isso, às vezes o desgaste, porque nós não vamos chegar a casa, vamos ficar deitados o dia todo. Claro. Mas continuar, olha, faz as caminhadas Temos contigo, as nossas vai às atividades. compras, há sempre coisas em Exato. casa para fazer, e isto já é uma atividade boa. Agora, ter ali 3 treininhos de musculação é excelente, é uma base excelente. E temos conseguido fazer isso bem e ela Sim. está a notar também a evolução. Exatamente. Tem sido importante para ela também. E mesmo a parte mental, vir ali, temos aquele grupinho porreiro, sempre Boa energia. tudo com boa energia e faz tudo o treino e toda a gente brinca e toda a gente leva aquilo a sério quando tem que ser e isso é muito bom. Eu estou sempre a reforçar o lado mental porque acho que as pessoas por vezes deitam isso de lado e o exercício não só é bom para o corpo, como a nível mental acho que é muito, muito necessário mesmo. Acaba por ser um escape. É. Um escape. Nós conseguirmos, através do treino, e nós temos a vantagem que estamos a treinar em cima do rio, Exatamente. libertar, todos nós temos as nossas coisas e cada idade, consoante a idade, vai-nos sempre trazer os desafios. Aquilo que a gente acha que é um desafio aos 20, e que diz, quando tiver 30 ou quando tiver 40 já vou ter as coisas de outra forma. Quando chegarmos aos 30 ou aos 40 vamos ter outros desafios. Quando tiver 50 vou ter as coisas na minha vida já de outra forma. Quando estamos nos 50... Mas o que é facto é que isto, nós das duas uma, ou encaramos o nosso presente e tentamos arranjar estratégias para estar bem no presente, ou se ficamos sempre à espera, e ainda hoje conversava com um sócio sobre isto, nós parece que nunca estamos satisfeitos e olhamos sempre quando tiver aquela idade ou aquela estabilidade, entendes? Mas o que é facto é que nós temos é que encontrar estratégias hoje em dia, na nossa rotina. Isto é o que nós temos, vamos ser gratos por isto que nós temos, vamos encontrar estratégias que nos façam estar bem, libertar o stress. Bem, no outro dia, eu não sou a pessoa mais calma do mundo, mas sou mais calmo do que a diretora de produção. E no outro dia tinha aí um sócio que já me conhece também ao tempo, ex-aluno do colégio militar, que me estava a falar, não sei o que mais. Em casa eu sou mais explosivo, ela é mais calma. E eu disse, não, lá é o contrário. Na minha casa é o contrário. Eu sou mais calma, ela é mais explosiva. Podem filmar que é para verem já elas lá. Conseguiste disfarçar a tempo, já ias começar a mandar isso ao chão e a partir disso estava aí ao teu lado. Pensas que eu não vi? Não, olha, isto é incrível. É. Uma lata. Pronto. Ai, eu é que sou Agora, desgraçada e tu não. Lucas, se calhar agora filmamos aqui, porque senão isto já vai descambar para ali, se calhar voltamos a filmar aqui, pronto. E o que é facto é isto, é só para não dar muito tempo de argumentação, senão depois não vai ser o tiro pela culatra, tu percebeste a ideia. Conversa logo. Não, mas o que é, eu estava a dizer, olha, eu por acaso sou mais calmo hoje do que era há 10 anos atrás, ou do que era há 15, e isso deve-se muito à atividade física, muito, porque eu também era um miúdo muito impulsivo, muito explosivo. Eu acho que até há idades em que nós não sabemos controlar tão bem a nossa energia, e foi a atividade física, o treinar todos os dias, o treinar regularmente, e depois tenho um dia tão atarefado que eu chego ao final do dia e acabo por não ter energia para grandes impulsividade, né? Nós naturalmente acabamos por estar mais, o nosso corpo equilibra, a nossa energia equilibra, o nosso sistema hormonal. Chegas à noite, queres é dormir, queres é descansar, não é? Ou seja, o exercício físico traz-nos isto. E é engraçado perceber que muitas vezes o pessoal começa a treinar e às vezes a primeira coisa que vê não vai ser a porcentagem de gordura a mudar, não vai ser a massa, o bíceps a crescer ou a perna a crescer. Não, a primeira coisa que o pessoal vê quando começa a treinar, na grande maioria dos casos, e que me dizem logo, esta semana dormi muito melhor, já não andava tão... Cheguei a casa cansado, mesmo, consegui dormir, no dia a seguir acordei bem. Porquê? Tu dormindo bem, tu vais acordar bem, e tu acordando bem, acordando com uma boa recuperação durante a noite, é meio caminhado para teres um dia bom. Quando acordas cansado, já acordas, parece que aquilo já não... Qualquer coisa já estás mais impulsivo. E o que é facto é que a atividade física traz-nos isto. Não é só o físico, não é só resultado no físico, é muito aqui. É muita parte também mental, a parte psicológica, o bem-estar. Eu confirmo isso porque eu, antes da cirurgia, se dormisse 4 horas por noite era muito. E a coisa agora já está totalmente diferente. Já durmo 6, 7 horas por noite e acordo perfeitamente recuperado e pronto para ir treinar outra vez. Acabei por recuperar isso porque era literalmente 3 a 4 horas por noite. E dormia mesmo muito mal. E quanto tempo é que tiveste nisso?
Foi praticamente o tempo todo de espera da cirurgia. Aqueles 3 anos. E agora consegues dormir Sim, perfeitamente. mais profundo, Sim, descansar sim. melhor. Sim, agora quando vou para a cama é mesmo para Aterras. dormir, porque de antes era aquele não conseguir dormir e quando ia para a cama já estava a cair para o lado, mas estava tão cansado que nem descansava e sempre a virar-me de um lado para o outro e depois quando acordava parecia que tinha levado uma tareia, não descansava, pronto, basicamente era isso e lá está, confirma isso que estamos a falar, manter ali um exercíciozinho, uma vida Claro. tranquila, Por exemplo, ajuda-nos em tudo. Eu sei que não parece, mas vou-te dar outro exemplo. O Luca, desde que começou a treinar, eu sei que não parece, mas desde que ele começou a treinar, largou a vida da noite, largou... Diretor, por favor, começa por ordem do programa, diretora. Luca, mostra lá aí o bíceps, senão a malta vai pensar, mostra lá, passa lá aí um bíceps à frente da câmera. Explica que és uma Vai. atleta. Ei, que grande! Ficou pior que você. O Luca só treina a perna. Não é a legging, não esquece, só treina a perna. Vou passar sua foto aí da super perna. hein? Da super perna, Luca, outra vez! Já não... O antes e o depois da super perna. Então tem que ir lá treinar a perna connosco, lá o Elite. O Luca? Sim. Ah, é essa hora. O Luca, então não, eu acabei de dizer que ele agora dorme que nem um anjinho. Pronto, Essa hora está eu. Ô Gil, não escuta o pessoal, não, que o... não sei, eu tenho havido lá uma competição ferrenha, Treino de pernas. precisamos de mais pessoal. Esta semana fomos até quando? Fomos até que peso? 170? 170 já. Assim fácil, só com uma perna, unilateral. Só, olha a diretora de produção. Então você viu eu treinar, então eu falo que eu tô fazendo fisioterapia. Já reparaste que a diretora de produção cortou relações connosco desde a cena do. Desde que ia partindo ali aquilo tudo. Porque agora, a partir de hoje, nós temos um meme novo, né? É o oh! Toda vez que a gente fala alguma coisa, a pessoa Já está. Ah, quem diria, hein? Quem olha para ela assim de repente com esses memes pensa que é um anjinho. Isso Já viste? o quê? um anjinho, só tem que saber tirar de mim e meu lado. Oh. Olha o meme da fêmea alfa. Tô com medo agora da diretora. Se calhar assim, eu vou fazer esta entrevista durar o máximo possível. Porque eu já sei que quando isto acaba vai haver ajuste de contas. Por isso vamos fazer isto. Vais Gil, pela escada abaixo. podes fazer tu perguntas agora. Podes fazer tu Não vais para a escada abaixo. Mas pronto, foi um percurso, foram 3 anos difíceis e que permitiram neste momento já trazer um know-how, uma experiência, lições. O que é que mais te marcou e o que é que tu hoje em dia consegues trazer mais vincado na tua vida de experiência daquilo que passaste? Isto dá-nos muita perspectiva sobre o que é importante e o que não é importante. Porque temos que ter conversas difíceis, não é? Tive uma conversa muito difícil com o meu irmão, com o David, que tive que lhe dizer o que é que queria caso corresse mal. Não é? E pronto, não tive coragem de dizer à minha mãe. Eu até proibi a minha mãe de ir aos cuidados intensivos depois da cirurgia. Foi o meu irmão e mesmo assim foi um bocado impressionante na perspectiva dele. E ter que ter essas conversas dá-nos a tal perspectiva sobre o que é importante. E que de repente, não é? Tudo pode mudar na nossa vida. Porque apesar de eu estar conformado, voltamos à história da família ser importante e de sofrer muito connosco, eu estava conformado porque era aquilo que eu tinha que fazer, eu não tinha hipótese. Porque até muitas vezes as pessoas perguntam: e não tinhas receio, não tens medo de ser operado? Eu não, tenho medo é de continuar assim, que posso estar a subir uma escada ou a descer uma escada e de repente cai para o lado. E isso faz com que nós passemos a apreciar mais aquilo que é realmente importante e a não dar tanta importância ao que não interessa, não é? Hoje em dia, pronto, já passou algum tempo depois da cirurgia, às vezes já me irrito um bocadinho mais com certas coisas, mas agora se calhar respiro fundo e penso, não vale a pena. E é isso, é focar mesmo no que interessa, em quem interessa, e o resto lida-se. Não é problema agora, amanhã já passou, ou daqui a uma semana já resolvemos. Pronto, se é um problema grave,
então vamos enfrentar. E quem esteve uma vez está outra vez e vamos para a luta. Tem que ser assim. Eu acho que pôr as coisas em perspectiva ajuda-nos em muitas coisas da nossa vida. Todos nós temos desafios e digo-te, muitas vezes eu faço esse exercício e isso não é fácil, porque nós às vezes estamos tão envolvidos nos desafios que nos surgem na nossa vida que nem pensamos nisso. Mas às vezes parar e dizer, ok, todos nós temos desafios, mas olha, estou bem de saúde, não é? Consigo todos os dias fazer aquilo que eu gosto, enfim, pensarmos nas coisas positivas que nós temos na nossa vida. Tenho uma família ao meu lado que está bem, tenho os negócios a funcionar ou tenho o trabalho, seja o que for, e às vezes conseguimos perceber que afinal aquilo é só um desafio e que vamos ultrapassar e que temos energia e temos saúde para ultrapassar, que é o mais importante. No outro dia eu estava a ver um vídeo de um preparador, preparou já alguns dos melhores atletas do mundo no bodybuilding e procura olhar muito para a perspectiva da saúde no bodybuilding. E inclusive ele passou por um tumor, ele teve um tumor, ele mesmo também fazia, não sei o quê, entretanto aquilo, uma fase da vida dele, ele teve um tumor e foi aí que também deu um bocado o clique e começou a direcionar muito para a saúde, estudou muito e neste momento está a terminar a sua formação em medicina específica e está-se a focar no anti-aging. E ele dizia, eu não te consigo especificar ao certo, mas ele dizia que há 3 sítios, que uma vez um tio dele lhe disse que há 3 sítios que nós na vida temos que visitar. E que ele era mais novo e que não percebeu muito bem o porquê do tio estar a dizer aquilo. Neste momento ele tem os seus 60. Não percebeu muito bem, mas com a vida percebeu. Lembro-me de 2 desses sítios que foram os que me marcaram mais. Ele disse que um era o hospital. Perceber que ele dizia qualquer coisa que até aos 60 anos, ou até aos 60, ou o que é que foi, que ter uma experiência de ir ver alguém próximo ao hospital. E pormos as coisas realmente em perspectiva. O que é o sofrimento de alguém que está no hospital e com a saúde numa situação mais débil, o que é que isso representa para aqueles que estão à volta e para essa própria pessoa. E outra era ir a um funeral e perceber que por mais rica que a pessoa fosse, por mais ambiciosa que a pessoa fosse, está ali. E quem é que no fundo depois ficou e o que é que a pessoa vai fazer com aquilo tudo. Ele é uma pessoa de sucesso, okay? Ele é um homem de sucesso na área do fitness, na área da saúde, superou aquela fase da vida dele e está bem agora e está a preparar atletas. E ele dizia isto, realmente nós às vezes vivemos tão focados no amanhã, no que nós queremos construir, no nosso objetivo, e acho que faz parte de alguma forma, em alturas da nossa vida, que né, nós temos essa sede, mas não nos podemos esquecer que realmente de ter as coisas em perspectiva e não nos esquecer de que há a saúde que é fundamental e temos que cuidar dela, temos tempo. A conclusão dele era esta, era que não nos podemos esquecer, apesar de tudo, que por muito dinheiro que a gente alcance, por muito que seja a nossa ambição, por muitas coisas que nós queiramos, a nossa saúde tem que lá estar. E ele dizia, que tinha estado num seminário ou num workshop em que um médico disse, muito bem, nós queremos evitar que as pessoas sofram, mas as doenças quando vieram. E ele dizia, não é bem assim. Há formas e formas de ficar doente e há doenças que são dolorosas e que andamos com medicamentos e com tratamentos a vida toda, há doenças dolorosas e acho que nós quando olhamos para uma perspectiva de saúde, de como é que podemos cuidar da nossa saúde, vai fazer com que, é verdade, um dia todos vamos, mas com que consigamos ter esse percurso muito mais saudável não é? E que naturalmente depois as coisas aconteçam. E realmente isto faz-nos pensar nas coisas em perspectiva, que é, o nosso bem mais precioso é a saúde. E quando nós estamos numa fase da nossa vida em que por um motivo ou por outro vemos isso em casa, estás-me a contar que já sei ter conversas com o teu irmão, que, olha, não sei o que é que vai acontecer, isto faz-nos, a partir daí, ver a vida de outra forma. A partir daí, ultrapassaste essa fase e agora, não é? Realmente tu percebes o que é importante. Exatamente. O que é importante. Daquelas coisas que nós, às vezes, temos que ter um bocadinho de tempo para pensar. Porque estamos tão envolvidos, que nos esquecemos de pensar nisso e às vezes trocamos a saúde por dinheiro. É aquela expressão que se usa muito, que é, há uma fase da nossa vida que trocamos a saúde por dinheiro, para depois, mais tarde, vimos trocar o dinheiro pelos medicamentos para termos saúde. E sem dúvida que este equilíbrio na nossa vida é fundamental. Isso foi uma das coisas que eu percebi que para ti foi também uma mensagem, porque tu saíste dessa fase focada em teres uma boa rotina de treinos, teres uma alimentação diferente, mais cuidada, e vejo-te diferente dia para dia. E temos que ir
colocando novos objetivos sempre. Mas temos que ser, temos que regular bem a coisa. Não pode ser sai da cirurgia, quer ir correr, não. Tipo, fazer as caminhadas, começar a treinar, correr um bocadinho, começarmos a ver, começar a levantar um pesozinho ligeiro. E temos que ir pondo as novas metas gradualmente. Podemos ter uma meta, por exemplo, quero voltar a jogar futebol, que há muitos anos que não jogo. Um dia deixas uma coça ao Carlos. Pronto, exatamente, que é para ele ver como é que é. Ele pode ser mais novo, mas eu dou-lhe uma paulada e é logo. Não, quero ir fazer isso, mas também sinto que até ir fazer isso, quero estar numa condição física que me permita fazê-lo. E então, dentro desse objetivo maior, gradualmente ir incrementando e melhorando. E ser saudável. Pronto. Se eu for saudável, depois o resto vem por acréscimo, não é? O resto acaba por vir. Já para mim, depois de ter visto no ponto em que estava e ir para o bloco operatório e depois que eu tive uma situação que eu ia ser operado numa quinta-feira, 25 de Abril, fiz a preparação da cirurgia, por aí fora. No dia anterior estávamos a assinar os formulários da anestesia geral, que não sei se alguma vez leram, que ele é assustador. É literalmente assustador, porque está lá especificamente podemos não acordar, não é? O senhor Arménio, que estava comigo no quarto, que já com os seus 70 e muitos anos, entrou em pânico, ele estava lá sozinho e muito nervoso, ia perguntar, então, mas como é que isto é, como é que não é? E eu e o Dr. Sérgio, o cirurgião, decidimos, pronto, então amanhã vai ele primeiro e eu ia a seguir. Já eram 3 da tarde do dia 25 e eu ainda estava no quarto à espera, já sem nada, porque já tinha entregue os pertences todos, estava à espera de jejum. O nervo ali, né? De jejum ali no quarto à espera, lá me vieram buscar. Para o bloco operatório, por aí fora, uma certa dificuldade a porem o acesso para o soro e por aí fora. Vem o cirurgião, então estás preparado? Vamos embora, vamos despachar isto. De repente sai tudo do bloco, volta ao médico, Gil, infelizmente ainda não é hoje. Então, não é hoje? Não. Temos ali uma urgência, eu tenho que ir para lá. E eu, então, terá sido com o outro senhor? Não. A dele correu tudo bem. A dele correu tudo bem. Tanto que depois até estive com ele nas consultas de seguimento e ele ficou impecável, já nem pareceu aquilo mais um dia. Não foi mais um dia. Depois o médico diz, olha, vais para o quarto, vamos-te arranjar outro quarto, porque normalmente quando se vai para a cirurgia, tira-se tudo do quarto e vai outra pessoa para lá. Portanto, já nem fui para o mesmo quarto, tive que estar à espera que me arranjasse um quarto. Fiquei lá mais essa noite. Sexta-feira de manhã o médico vai ter comigo, olha, já falei com o diretor clínico, amanhã de manhã é só operado. Então era para ser na quinta, foi no sábado, mas pronto, no sábado fui logo o primeiro, já tinha tudo pronto, fui para lá, acordei depois nos cuidados intensivos no sábado e é a pior fase. Imagino, deste dia está mesmo... Há ali aquela fase que não sabemos bem onde é que estamos e estamos meio acordados, não se sente as dores na altura, porque estamos fortemente medicados, não é? Mas há tanto desconforto, porque intubações e sondas e pronto, é aquela fase ali até se acordar. Depois quando se acorda, eu só pedia para me tirar o YouTube, porque aquilo é das piores coisas. Depois lá me tiraram, mas depois tinha que ficar com a sonda ainda, porque ainda não podia comer, tinha que ser com a sonda e o soro só. Depois lá tiraram a sonda, aí pronto, todas estas pequenas coisinhas. Lembro-me do meu irmão e da Cristina me irem ver. Primeiro foi o meu irmão, foi-me ver, diz que eu nem reagi, mas que a enfermeira lhe disse, não, mas ele está bem, quero ver. Gritou-me ao ouvido e diz que eu olhei para o meu irmão e fiz-lhe assim, eu não me lembro de nada. Depois a Cristina foi-me ver, estava a falar comigo e de repente vira-se para mim, queres que eu me vá embora? E eu disse que sim, porque estava completamente apagado. Depois pronto, depois no domingo já tinha passado aquele efeito da maior parte das medicações e por aí fora, já me sentei para comer no domingo. Na segunda-feira fui para o quarto, tudo ok, depois de me tirarem os drenos, que isso é a pior coisa da experiência, porque são tubos que estão mesmo e tenho que tirar.
E depois tem que se ficar mais tempo no hospital é por causa disso, porque eles têm que dar os pontos e têm que ver se não há hemorragia. Eu depois fui para o quarto na segunda-feira e tive que esperar até quarta para me vir embora. Tive alta depois na quarta-feira. Mas é impressionante, uma pessoa é operada no sábado ao coração, uma cirurgia de peito aberto, cardiotorácica, quarta-feira vai para casa. Há uns anos atrás passavam um mês no hospital. E agora... Foi relativamente rápido. Foi rápido. E o médico disse-me, e eu acredito que seja, eu só tenho a minha experiência para me basear, não é? Mas acho que é a mentalidade com que vamos para a situação. Porque tinha um senhor na cama ao lado que tinha feito uma cirurgia não tão invasiva e estava lá um mês no hospital. Mas ele teve alta no mesmo dia que eu, mas ainda precisava de ajuda para se levantar, precisava da ajuda da enfermeira para comer. E eu acho que acaba por ser um pouco isso. É o nosso mindset para encarar a situação. E tu tens uma coisa, apesar disso que passaste, tu és muito, eu vejo isso nos treinos, é para fazer, bora, não sei o quê. E tentas sempre, tu queres sempre tentar, apesar da gente saber que ao início tentávamos fazer um supino e tu sentias aqui uma dor e tínhamos que parar, não sei o quê, mas nunca te recusavas. Não é, não és, tentavas sempre. E depois então, ok, fica em stand-by para já. Sempre tiveste muito esta atitude de querer, de tentar, de arriscar. Pronto, claro, dentro dos limites, não é, que nós sabemos, mas sempre que quiseste, nunca te recusaste a nada. Isso vê-se que é a tua forma de estar na vida e bora tentar, vamos arriscar. E ganhei com isto. Foi mesmo devido a esta situação que passei a ter esta mentalidade, porque eu sempre fui era muito retraído, muito no meu cantinho, por aí fora, e tentava sempre estar ali na zona de conforto. E isto acabou por me dar a tal perspectiva que tenho que, às vezes tenho que ir um bocadinho mais longe. E tento tirar sempre toda esta situação as aprendizagens e crescer com isto, não é? Que acho que... E pronto, depois tentar ajudar alguém. E tu até tinhas comentado comigo que depois até quando chegaste a casa, os primeiros tempos, até para te rires tu tinhas que fechar, não é? Fechar. Sim, aqui, apertar a caixa de tabaco. Iam-me matando. A Cristina e o meu irmão e a minha cunhada na altura, estávamos a jantar lá em casa e começámos nas piadas e por aí fora, e depois parecia que ainda faziam pior e eu já não conseguia parar de rir e era uma dor aqui no externo. Eu tive que sair para a cozinha e tive que respirar fundo para ver se parava de rir, porque era isso, era o rir, o tossir, o espirrar, tinha sempre que abraçar o peito, porque isto é doloroso. De início massacra ali um bocadinho. Contaste-me que até há quem faça com um colete, tenha um colete em cima, mas que optaste por não. Não foi necessário no teu caso, não é? Não quis usar e desde que saí do hospital também não tomei medicações, porque... E dores? Como é que... Tinha. Só que para mim, eu estava na mentalidade de que se eu sentisse aquela dor estável, é porque está tudo ok. Pronto, é a dor da recuperação. E isso permitia-me identificar se eu estava a fazer alguma coisa que não devia ou não. Porque parecendo que não, se eu fosse levantar assim algum peso que não devia levantar muito, se calhar se sentisse mais dor do que normal era porque ainda não devia. E acabei por fazer isso assim para regular. Teres a referência. Eu só tomei medicação um dia, que foi logo nos primeiros dias. Fui para casa e à noite, quando fui deitar na cama, ao esticar na cama, porque eu dormia na marquesa inclinada, ao deitar de forma plana na cama, tive que me levantar logo e foram umas dores. Aí tive que tomar um comprimido, SOS. Isso tinha sido mexido. E depois tive algum tempo, ainda umas semanas, a dormir no sofá. Como o sofá era mais estreito, punha a almofada, ele levava um bocadinho, era o suficiente para não causar desconforto, e depois, como era estreitinho, estava ali, nem mexia num lado, nem para o outro. E foi assim durante umas semanas. Durante a noite arriscavas-te a acordar com eu até tive que pedir à anestesista para me amarrar, porque eu já tinha tido uma anestesia geral e sabia que não reagia muito bem, e então pedi para me amarrar e, bem dito, bem certo, quando estava nos cuidados intensivos, estava-me a tentar virar ao contrário de barriga para baixo, e ainda bem que estava amarrado. Pronto, tinha mal a dormir na altura. Eu até acho que tinha terrores noturnos e por aí fora. E isso com o tempo conseguiste? Sim, agora já está muito mais tranquilo.
A coisa está E mais a parte controlada. profissional? Também sempre foste muito dedicado à tua parte profissional? Sempre conseguiste conciliar? Como é que foi essa fase? Eu tenho a vantagem de... Um abraço para o Fred, o meu chefe, que sempre foi impecável comigo durante todo este processo e somos só os dois na empresa. E ele sempre me acomodou de forma a que eu conseguisse fazer o trabalho e depois podia estar à vontade. E então sempre foi assim. Quando havia coisas para fazer, ia para Lisboa, fazia as coisas e depois, pronto, permitia-me estar mais descansado. E as coisas foram-se fazendo, pronto. Tirando o tempo que estive de baixa depois da cirurgia, que ele aí se calhar até tremeu um bocadinho, pronto, porque tinha que fazer o trabalho dele e o meu. Pois. Deve ter gostado um bocado. Nessa fase não havia grande coisa. Não, porque não. Ainda foi quanto tempo consegui. mesmo que tiveste completamente inoperacional, digamos assim? Foram 6 meses, sensivelmente, 6 ou um meses. pouco mais, 6 a 8 meses, acho eu. E depois a coisa voltou ao normal. E felizmente, nesse aspecto, está tudo ok. E felizmente que estou nesta situação profissional porque eu estive muitos anos no retalho e se estivesse no retalho, se calhar quando voltasse da baixa, mandava-me embora. Porque infelizmente às vezes o retalho tem uma rotatividade pessoal muito elevada e talvez estivesse numa empresa em que isso não fosse problema, mas se calhar podia ter azar. E permitiu-me, eu acho que isso foi um fator muito importante na minha recuperação, permitiu-me recuperar a 100% e Tiveste esse apoio, que foi importante. Sim, foi muito bom nesse aspecto, foi espetacular. Muito bem, falaste há bocado, eu acho que já o estás a fazer, que é pelo menos que a tua história e que a tua mensagem sirva para inspirar e para motivar outras pessoas. Eu sinceramente convidei-te aqui porque eu acho mesmo que isso é uma forma de inspirar a tua história só por si. E aliás, até às vezes eu penso, né? Eu penso no teu caso porque eu acompanho-te, eu ajudo-te, mas tu também muitas vezes me ajudas porque me permites isto, pôr coisas em perspectiva, conhecendo uma situação como a tua. E hoje a gente pensa, nós temos tudo, não é? Nós temos tudo, nós temos saúde, temos tudo. Exato. Porque um dia depararmos com uma situação destas faz-nos muitas vezes pensar. Mas há alguma palavra em concreto que gostasses de deixar para também quem está a acompanhar o vídeo e está a conhecer agora melhor o teu percurso? Quando se depararem com situações destas, procurem o apoio de quem está à vossa volta. É fundamental. E não tenham medo se tiverem alguma suspeita sobre um problema, vão ver o que é. Não andem na dúvida, vão logo ver o que é. Se não têm um seguro de saúde, arranjem um seguro de saúde. Se não quiserem estar à espera nos hospitais e nos centros de saúde, arranjem um seguro, pagam um bocadinho mais da consulta, mas identificam o problema, vão fazer exames, porque ali a diferença de 1 mês, 2 meses pode ser fundamental para recuperarem bem e para terem o problema identificado, porque no meu caso foi isso. A partir do momento em que o problema esteve identificado, havia solução e a coisa resolveu-se. Procurem sempre apoio e, da minha parte, se tiverem alguma dúvida, se tiverem a passar por uma situação assim e queiram entrar em contacto com o David ou comigo, acho que tanto eu como ele temos disponibilidade para dar algum apoio. Ele também já foi ganhando experiência com a minha situação, não é? E acho que podemos sempre ajudar e se calhar dar algum rumo e dar algum ânimo, porque acho que é importante. Como é que o pessoal te pode encontrar nas redes sociais? Tenho Instagram, @o tal de Gil. O tal Gil. O tal de Gil, está aí já a passar em baixo. Se quiserem, eu não sou muito ativo, não tenho Facebook, apaguei há uns anos que não gosto. Tenho Instagram, se quiserem, e eu faço um esforço para responder, se tiverem alguma dúvida, não tenho qualquer problema em responder. Espera aí, eu ia fazer, só que eu estou a sentir muita pressão da diretora de produção. Eu acho que ela... Eu acho que não é tão sério. Eu acho que... Tipo, eu estava primeiro para querer ver alguém. Compenetrado. Estava Não compenetrado. perde uma oportunidade, não. Sempre a cascar. Só porque eu há bocado disse que ela é mais estressada que eu, sempre a cascar. Não, juro-te, ele Ficou... Repara, oh Luca, tu viste, ficou o vídeo todo a olhar assim para mim. Ficou emocionado. Ele ficou emocionado. Eu não vejo o Gil como o Luca. Ah, foi por isso que ficaste a olhar para mim. Ela viu tão compenetrado. Tão queridinha. Tão queridinha. Pensando era na lasanha de berinjela. Na lasanha Sim, berinjela. Ou com courgette também. Com courgettezinho. Uma courgette. Lasanha de berinjela.
Espera aí. Direto. Está a procurar muita coisa. Então, Gil, portanto, este aqui é o momento. O momento Masterchef. Este é o momento Masterchef, não é? Exatamente. Nós, como tu sabes, temos aqui a diretora de produção que, desde que tu falaste da berinjela, não teve nada a ver com o meu comentário. Foi Nada, só nada. desde que falaste sobre a berinjela, ela ficou assim a olhar para mim. Do início ao fim do vídeo, não sei como é que ela conseguiu tanto tempo, mas ela ficou assim, reparámos agora, não é? Por isso, eu não sei se tu queres dar outra receita, Sim, para ver se agora com mudamos berinjela. um bocadinho a visão. Com berinjela. Com berinjela. Pronto. Cortam a berinjela ao meio, fazem uma carnezinha picada como se fossem fazer para a lasanha. Não é? Depois tiram o interior da berinjela, deixam só a casca, misturam com a carne ali um bocadinho, no refogadozinho, por aí fora, temperam a gosto. Depois metem na casca, um bocadinho de queijo por cima, vai ao forno, só dar um entalãozinho. Depois comem tudo. Eu só acho que a gente deveria fechar esse programa diferente hoje. Diretora de produção, por favor. Não, eu não sou, Davi. olha, eu não sou Sim, nada senhora, boa por na favor. cozinha. Tá aqui no ar. Falta uma receita. Do lado Vem aqui do ao pé de Davi. mim, vem aqui. Do lado, Não, vem aqui ao pé de mim, bora. vem aqui ao pé de mim. Está aqui no ar, pessoal. É o desafio à diretora de Não, não produção. sei porquê. Coloca Não estou a perceber o bem. chapéuzinho. Ela está assim um bocadinho despenteada, mas está linda na mesma. Vá, põe lá o chapéuzinho. Não, isto não vai para o ar sem ouvir, Luca. Põe lá o Já chapéuzinho. está no ar. Não estás a Enquanto você perceber tá com os já meus tá no ar. caracóis, vai parecer que Ana, tenho. conta lá Chega, qual é a receita que vais fazer de berinjela para mim hoje, vá. Conta lá. Ali, Não, ele vai ali. comer a caixinha dele, porque não pode comer outra coisa. Vou comer uma caixinha. Comes a caixa. Sim. Vou comer uma caixinha. Mas Eu não é vou de tirar folhadas de goiaba com queijo, não, né? Ah, peraí. Vai sair receita de goiabada. Vai. Receita de Produção, por favor, ali por trás, ali, que a gente vai fechar o quadro com a gente. E o chapéuzinho também, por favor. com o chapeuzinho que é para dar a receita. Gil, olha, obrigada Que é- por teres trazido para dar as isto. receitas. Obrigado pelo convite. Tá? Este óculo está muito apertado, você tem a cabeça muito pequenina. Ou então sou eu que tenho uma cabeça grande. Vá, Conversas. Pô, epá, tu não me deixas vamos terminar embora, o porque eu vídeo. não sou daqui, Deixa- David. Eu sou atrás das câmaras. Ah, Ninguém precisa de saber que a pessoa está aqui, nas redondezas. a pessoa está envergonhada. A pessoa está envergonhada. Já consegui. Ó, entra o meme antes de fechar. O mesmo. Foi embora. Conversas de Elite com Gil Pereira. Like, sininho, subscrever. Achas que se eu disser mais baixo, a malta aproxima-se do ecrã para ouvir e aproveita e carregam logo no botão? A gente está sempre a experimentar estratégias com o nariz. diferentes, meu. Contamos convosco. Contam connosco.